Metallica, Marduk, Omni, Arcona. Essas eram as bandas que ouvíamos em meio à turma do metal. E como a esquerda apropriou-se da arte, é natural que os jovens desavisados que estão imersos no mundo do rock tenham uma clara predileção pelas ideologias de esquerda. Feminista nunca fui, pois apenas aqueles que estão em extremo nível de cegueira poderiam comprar a inverossímil teoria de que a mulher é oprimida no mundo moderno. Como todo idiota útil, cheguei um dia a defender o socialismo. Ao me deparar com um vídeo do Paul Whelan chamado You Can Spot a Borderline from a Mile Away, adentrei-me no mundo dos direitos dos homens. Naturalmente, o desprezo pelo marxismo e pelo feminismo se tornaram parte de mim. Foi quando comecei a sair da bolha e estudar política de verdade. Em meio ao caos criado pela esquerda no Brasil e com um ascendente sentimento antipetista, apoiei com fervor o governo Bolsonaro. Comprei quase toda a cartilha da direita. Privatismo, a luta pela família tradicional, o desprezo por teorias anticientíficas como ideologias de gênero e criei, ainda que sem perceber, a aura, a visão da mulher ideal, mulher conservadora. À medida que militavam na internet, apercebi-me de um fato chocante. Até mesmo aquelas que se diziam antifeministas exibiam comportamentos que em nada as diferenciava das feministas de terceira onda. Foi quando comecei a compreender o conceito de ginocentrismo, que está tão impregnado na direita conservadora atual quanto no feminismo, embora expressos, claro, de maneira bastante distinta. Li Esther Vilar e percebi como o homem era escravo de sua esposa, muito antes da misandria explícita do feminismo de terceira onda deixar claro para todos que querem ver a situação de aviltamento e desprezo a qual os homens são submetidos odiernamente. Com o tempo, fui notando que as conservadoras e as feministas defendem privilégios que lhe convêm, e entendi um conceito que eu mesmo cunhei, que é o neotradicionalismo. São homens e mulheres que cobram o papel do homem de provedor, o típico cavaleiro branco que despreza outros homens e defende mulheres cegamente, o homem que daria a vida por uma, entre aspas, donzela em apuros, e que acredita que todo homem de verdade deveria fazer o mesmo. Esses neotradicionalistas, entretanto, raramente falam em castidade feminina, se opõem ao divórcio sem culpa ou criticam o fato de o homem ser obrigado a ser provedor de uma família da qual ele não mais faz parte. Em síntese, o lema desses homens é tradicionalismo para nós, modernidade e liberdade para as mulheres. Foi quando decidi ser pró-MGTOW, notando como o casamento havia se tornado um arranjo misândrico, utilitarista, que serve para escravizar o homem e transferir sua renda via coerção estatal. Falando no bom português, é um barril cheio de excrementos com uma fina camada de goiabada em cima. Depois do namoro, você está fadado a passar o resto da sua vida comendo merda. Com a desigualdade execrável que vivemos, foi natural uma reação de revolta contra o Estado feminista. Simpatizei bastante com o libertarianismo, que estava em consonância com ideais que já tinha antes, mesmo antes de estudar a política, pois sempre fui um grande fã e proponente das ideias de Henry David Thoreau. Foi a hora de praticar a desobediência civil, sobre a qual passei a minha juventude estudando. Fui para as favelas do Rio de Janeiro para me rebelar contra o que considerei uma injustiça de tratamento pela vara de família. Nesse estágio, já havia perdido minha simpatia pelo conservadorismo atual, em virtude de seu desprezo pelo homem e pela paternidade. E essa perda de simpatia, claro, foi acentuada pelas falsas promessas do governo Bolsonaro, que criou mais leis anti-homens que anos de governo petista. A toca do coelho é profunda, e quando tomamos a resolução de esticar a janela de Overton, corremos o risco de tomar uma pílula vermelha que nos deixará totalmente descrentes de tudo que ouvimos e estudamos ao longo da vida. Com a censura das plataformas mainstream, comecei a navegar pelo BitChute,
Nesse lugar, em que 99% dos vídeos são sobre política, entrei em contato com conteúdos verdadeiramente proibidos. Assisti a um documentário chamado A Maior História Jamais Contada, e este documentário me deixou atônito. Resolvi investigar com mais escrutínio se tudo aquilo que passava diante de meus olhos e entrava em meus ouvidos era de fato verdade, até que encontrei o conteúdo mais fora da Matrix, um documentário chamado Europa, a Última Batalha, que explica tudo o que estamos vivendo agora, suas raízes e suas causas. Quando se estuda a terceira posição, certamente haverá conflitos com o libertarianismo. Por essa razão, não gosto de definições, sugo tudo aquilo que me serve e descarto o que não tem valia. Mas alegar que o Estado é o único problema, de fato é sim uma análise muito superficial. O buraco mais profundo começa quando você lê Gustavo Barroso, Solzhenitsyn, Siegfried Kastan e descobre que o comunismo nunca foi russo, que os agentes subversores da invasão russa estão por trás de quase todas as ideologias subversivas da modernidade. A sensação de impotência é inefável. Protegidos pelo politicamente correto da esquerda e da direita, e até pela lei, os subversores dividem para conquistar, enquanto se tornam invisíveis para 99% da população. Fiquem atônitos muitos de vocês, assim como eu fiquei, mas o comunismo é um estado totalitário financiado pelo metacapitalismo de Wall Street. Sim, banqueiros metacapitalistas criaram o comunismo. Escarafunchei um pouco mais, conheci nacionalistas e descobri que o homem mais red pill do Brasil era o doutor Enéas Carneiro, que sabia exatamente como o autobanqueirismo internacional está por trás das grandes guerras. Homem de coragem, que não hesitava em confrontar os donos do mundo e classificar o sistema internacional como monstro hediondo. Ao chegar até a terceira posição, descobri a influência da maçonaria na política através de livros raros, a maioria deles banidos. Entendi quem eram os agentes por trás da islamização do Ocidente e como os financiadores da direita e da esquerda eram os mesmos. Percebi também que privatizar tudo apenas colocaria o poder nas mãos daquele que já controlam o planeta. A última Red Pill não era verdade sobre o comportamento feminino, sobre MGTOW ou nada relacionado ao tema. A pílula vermelha mais forte que havia engolido e que até hoje não pude digerir era o revisionismo histórico. Vivemos no mundo pós-guerra mundial. Vivemos num mundo sem esperança. Vivemos no mundo deles. Somos a nova República de Weimar.